Irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10. Salmo 19, do versículo 7 ao 10. Só para nós entendermos o contexto, do versículo 1 ao versículo 6, o salmista vai dizer que o Senhor revela a sua glória pelas coisas criadas. Então, no versículo 1 ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Deus, ele revela a sua glória por aquilo que ele criou. Já imaginou isso? Que os céus, o universo, manifesta a glória de Deus? No entanto, o salmista ele vai dizer que há um segundo aspecto pelo qual Deus revela a si mesmo. Ele revela a sua vontade. E qual é esse aspecto? Deus ele revela a sua glória por meio da natureza, e ele se revela através do quê? Um de cada vez. Da sua palavra. O segundo modo em que nós entendemos a revelação geral, se referindo à natureza, e revelação especial, se referindo à palavra. Então, de forma especial, ele se revela por meio da palavra. E aí no versículo 7 ao 10, o salmista vai falar dessa revelação especial. E ele vai dar nome a essa revelação especial, que é a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista está dizendo que a lei do Senhor é um modo pelo qual ele se revela, ele revela a sua vontade. Ele vai falar da função da lei do Senhor em relação às pessoas que leem, que têm acesso a esta lei, que é dar sabedoria aos simples, que é orientar, que é abrir os olhos para que eles vejam e reconheçam a vontade de Deus. E ele vai dizer também qual é a sua atitude em relação a essa lei. E qual é a atitude de Davi em relação a essa lei? Versículo 10, ele diz: essa lei é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Até hoje há um costume entre os judeus de quando a criança ela faz 13 anos, o menino no caso, ele é considerado um homem. E existe uma festa de transição, um rito que celebra este período em que o menino agora é um homem. E dentro deste rito, uma das características desse rito é você pegar a Torá, nas pontas das folhas da Torá, colocar mel, e a criança, ou melhor, o homem agora, o menino que se torna homem, ele beija. Demonstrando então devoção à Torá e demonstrando apego à palavra, à lei do Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que este costume ele é muito antigo. Provavelmente já na época de Davi. Não no jeito que nós vemos hoje. Mas alguns vão dizer que era comum, em certo período do Antigo Testamento, quando as crianças iam a escolas, não como a nossa, mas eram escolas em que eles aprendiam a Torá a partir dos 5 anos de idade, a criança ela podia escrever, ela era ensinada a escrever os mandamentos. Então você tinha o quê? A pena. Então a criança ia escrevendo com a pena os mandamentos para decorar.
Mas havia um certo período que eles usavam de um recurso pedagógico. Eles trocavam o tinteiro por mel. E a criança ela podia escrever com mel e podia também o quê? Lamber com a pena. Limpa, lógico, né? Não misturada com tinta. Mas o salmista ele diz: a tua lei é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ele ultrapassa esse recurso pedagógico. Ele diz: eu a leio, eu a busco, porque ela é mais desejável do que o mel. Então, não estou falando que realmente aconteceu, que ele poderia ter passado por este recurso pedagógico, né, ou não, porque ainda não se chegou à conclusão se esse versículo gerou esse costume ou se esse costume gerou esse versículo. Mas, de qualquer forma, o salmista ele entende que a palavra de Deus é mais doce que o mel. É isso que é a palavra de Deus, a lei do Senhor para o salmista, para Davi. É importante entendermos aqui que a lei a qual ele se refere são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais livros estavam sendo escritos ainda. Nós sabemos que a revelação ela é progressiva, ela se dá no tempo e no espaço, e ela só se concretiza com o período final dos apóstolos. E aí nós temos então um cânon completo. Obviamente que os judeus eles consideram apenas o Antigo Testamento como seu cânon. Nós cristãos consideramos o Antigo Testamento e Novo Testamento, entendendo ser ambos inspirados pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos falar, no entanto, sobre um aspecto, sobre uma discussão que ocorre muito. Talvez você já tenha ouvido, nós estamos no período da graça e não da lei. O período da lei foi quando? Foi antes da vinda de Cristo, né? Aquele era o período da lei. Agora nós estamos no período da graça. Nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir este ponto. Mas antes vamos louvar a Deus. Está com a oportunidade nosso irmão Adalto. Apresentação internacional. Vai cantar em espanhol. Pode ficar em cima. Senta aí um pouquinho, descansa. Segura aqui. Olha lá. Quando o Jordão passarmos unidos e entramos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando vemos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos
como areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Amém, Jesus. Só Ele merece. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração, para nós pedirmos a iluminação do Santo Espírito, a fim de que saiamos daqui edificados e instruídos por Deus. Ó Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de que temos de aprendermos mais a Tua palavra e reconhecemos que carecemos da Tua iluminação, da Tua direção, para que este momento seja um momento de aprendizado, de crescimento na graça e no conhecimento, para que saibamos que tudo que temos vem de Ti, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia, e o Senhor, ó Pai, nos instrui a vivermos os Teus preceitos, a Tua vontade e a Tua lei. Que saiamos motivados a não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, pedindo estas bênçãos, a orientação do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Podeis assentar? Então pergunta, estamos na lei ou na graça? Estamos na graça. Ok. Então houve um período que o povo de Deus estava na lei, é isso? Não é? E o povo era salvo como? Não é pela lei? Ela era pela obediência da lei, né? O povo era salvo pela obediência da lei. Obviamente a palavra de Deus diz que para que você seja salvo pela obediência da lei, você tinha que cumprir ela todinha. Porque lá em Tiago 2, Tiago diz que aquele que cometer um erro sequer da lei, ele deixou de cumprir ela. O padrão de Deus é perfeição. Então isso significa que antigamente nós tínhamos pessoas perfeitas, não é isso? Porque afinal, vocês não disseram que eles foram salvos pela lei? Não era fácil, não. Nós estamos na graça, mas outras pessoas estiveram na lei, logo elas se salvaram pela obediência da lei, pela obediência perfeita. Uhum. Fala no microfone, Marcelo, desculpa, para sair na internet. Para deixar sua opinião registrada. Não vai falar nada. Retiro o que eu disse. Pode ver. Então, acho que eles também estavam num estado de graça também. Uhum. Porque, assim, eles estavam esperando a vinda de Cristo.
né? E nós também estamos esperando a vinda de Cristo, mas a segunda vinda, eles estão Sim. esperando a primeira vinda. Acho que estavam em estado de graça pela misericórdia de Deus pelos seus eleitos. Entendo. Não Ok. sei se Vamos está trabalhar mais essas ideias. Mas em que sentido, então, eles estavam debaixo da lei? Eles estavam na lei e não na graça. Eles tinham que cumprir a lei para guardar a Cristo. A lei de si mesma não justificava isso. Sim, a lei não justifica. A lei era o que, então? A lei só serviu para conduzir o povo até Cristo. Ok. Manter a linhagem, né? Uhum. E a lei seria desnecessária hoje? Porque nós estamos na graça? Porque Cristo já veio, né? Paulo vai dizer que ela serviu como aio. E o aio ali era um escravo que levava a criança para a escola. Né? Ou seja, o aio, o servo, o lei, nos conduziu a Cristo. Então ela já não serve mais para nada. Será isso? Não, eu acho que ela ajuda na disciplina. Ela ajuda na Igual matar disciplina. Não matarás. Hoje mata a gente, é igual mata galinha. Eu estou levantando questões para nós entendermos. Não é? Que se fala muito, olha, nós estamos na graça, não na lei. E isso pode levar esse pressuposto a alguns desvios de interpretação. Então nós vamos falar sobre isso. Primeiro, lei e evangelho. Os reformadores, os teólogos do século XVI, dentro dessa linha de interpretação reformada, distinguiam entre a lei e o evangelho como duas partes da palavra de Deus. Palavra de Deus esta que é meio de graça. A lei e evangelho no Antigo Testamento e a lei no Novo Testamento. Ele dizia assim, eles não faziam aquela separação popular que muitos fazem. Olha, a lei é Antigo Testamento e a graça é Novo Testamento. Não. Eles diziam a lei no Antigo Testamento e a graça também. Assim como a lei no Novo Testamento e a graça também. Ou seja, lei e graça não são divididas pela nova e antiga aliança. Você vê os aspectos tanto em um período quanto no outro. A lei compreende tudo quanto na Escritura é revelação da vontade de Deus na forma de mandato ou proibição. Então, todo preceito entenda aí como lei. Nós vamos falar sobre a lei moral, que ela é resumida nos 10 mandamentos, obviamente. Vamos falar de outros aspectos da lei cerimonial, da lei judicial. Mas os reformadores entendiam que lei de Deus é tudo aquilo que é um preceito. Você encontra preceitos no Novo Testamento? Encontra. Então você encontra o quê? Lei. E o que é graça? Para os reformadores, graça, neste sentido, ou evangelho, né, lei, eles dividiam lei e evangelho, né, não graça aqui. Eles entendiam que evangelho é tudo aquilo que é uma promessa. Fazer uma promessa com relação a Cristo. O evangelho abrange tudo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que se relaciona com a obra de reconciliação e que proclama o anelante amor redentor de Deus em Cristo Jesus. Abra em Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Quem estiver aí com o microfone pode ler, por gentileza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok. A partir dessa distinção, conforme os reformadores, entre lei e evangelho, esse trecho que nós lemos, ele se encaixa na lei ou no evangelho? O que vocês acham? Evangelho. Por quê? Exato, é o próprio evangelho. É uma promessa da vinda de Cristo, daquele que pisaria na cabeça da serpente. Repare que nós estamos no Antigo Testamento, no primeiro livro da Torá, dos 5 primeiros livros,
E nós estamos vendo o quê? Lei ou evangelho? Nesse trecho, evangelho. Porque não é um preceito. Ele não está te ordenando algo que você deve fazer, mas algo que o próprio Deus faria, que é enviar o seu filho para pisar na cabeça da serpente. Então aí é evangelho, né? Ou seja, uma promessa. Nesse caso aí, a promessa que se cumpre em Cristo Jesus. A lei procura despertar no coração do homem contrição pelo pecado, ao passo que o evangelho visa o despertamento da fé salvadora em Jesus Cristo. Então a lei diz, isso é errado, não faça isso. Se você está fazendo, se você está cometendo, vamos supor, se você está cobiçando, você está em pecado. Você está errado. É necessário o quê? Arrependimento. Mas só que a lei, ela anda junto com o evangelho. Se arrependa e creia em Cristo. O único que pode te perdoar pela sua cobiça. Né? Então a lei, ela aponta o pecado. E o evangelho aponta a graça salvadora em Cristo Jesus. Voltamos à pergunta. Estamos na lei ou na graça? Aí você diz, bem, nesse sentido, né, nós estamos no quê? Nos dois. Não é? Na graça, porque somos salvos, não pela obediência da lei, mas somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Mas estamos debaixo da lei no sentido de que ela ainda nos serve como padrão de como devemos viver. É como se Cristo, sendo o noivo da igreja, ele diz, eu salvei a minha noiva, dando meu próprio sangue por ela. Agora ela tem uma lista de como ela pode me agradar. E não só me agradar, de como ela deve viver em abundância. Pois todo o pecado, mesmo o pecado que já foi coberto por Cristo, embora ele não tenha consequências eternas, porque Cristo nos perdoou, ele tem consequências temporais. Não é? O caso de Davi. Davi pecou, não pecou? Cometeu um homicídio, cometeu adultério. Ele perdeu a salvação dele? Perdeu só a alegria. Não. Perdeu a alegria da salvação. Mas teve consequências desastrosas. A família dele virou de ponta cabeça. Né? Houve um abuso. A sua filha Tamar foi abusada por Aminon. Absalão, o irmão, se revoltou com aquilo e matou Aminon. Olha que briga, olha que confusão. E ele não tinha moral para aconselhar mais os filhos. Ele perdeu o controle da casa dele. Então o pecado, ele traz consequências temporais. Por isso que Deus não quer que você peque. Não é para que você seja salvo. Não, você é salvo pela graça. Mas você é salvo para as obras. Para viver uma vida diferenciada. Para viver uma vida santa que agrada a Deus. E também que faz com que você viva em abundância. E o salvo não deve viver pecando. Exato. Então alguns que dizem assim, não, naquela época as pessoas eram salvas pela lei, eles estão errados, não é assim. Porque houve salvação nos tempos do Antigo Testamento? Óbvio que houve. Como foram salvos os crentes que viveram naquela época? Já que ninguém, segundo o Novo Testamento, é salvo pelas obras da lei. E a resposta é, quando o crente do Antigo Testamento, ele depositava a sua fé em Deus, e naquilo que o Senhor havia ordenado e prometido no tabernáculo, né? Porque aquilo ali tudo era simbólico, era apenas sombras de uma realidade superior que foi realizada em Cristo, né? Ele estava dizendo que o seu Salvador era Cristo. Não no sentido de que ele conhecesse. Como eu falei, a revelação ela é progressiva. Né? Eles não conheciam exatamente, por exemplo, Abraão não tinha ideia de Cristo Jesus viria, que morreria na cruz, que tomaria sobre si os pecados. Ele não tinha essa ideia completa na mente. Ele apenas creu na palavra de Deus. Ele tinha uma porção da revelação. Com o passar do tempo, imagine assim, essa forquilha assim, né? Você tem aqui o primeiro período,
uma revelação limitada, mas com o passar do tempo ela vai aumentando até se tornar completa lá no final. Então Abraão, ele tem uma porção da revelação de Deus, Jacó já tem uma revelação a mais, né, e assim por diante. Mas eles não tinham uma revelação abrangente como nós temos hoje. No entanto, quando eles depositavam fé na palavra de Deus, eles eram salvos. E o meio pelo qual Deus salvava era a fé. Sempre foi a graça. É a graça que trabalha, é a graça que regenera, é a graça que tira as escamas dos olhos para que o homem creia, e é a graça também que capacita o homem para que ele tenha fé verdadeira. Então a salvação sempre foi do mesmo modo, de como é hoje e como foi no Antigo Testamento. Não mudou. No entanto, o indivíduo ele tinha fé na palavra de Deus. E qual era a fé? Era a fé de que ele deveria fazer o tabernáculo para que seus pecados fossem expiados por meio de um sacrifício. Aí quando nós chegamos em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer: é certo que sangue de bodes não salva ninguém. Opa! Então quem salvava então? Era o sacrifício daquele que foi morto antes da fundação do mundo. E essa expressão, antes da fundação do mundo, remete para o fato de que o sacrifício de Cristo é eterno. E eterno significa que não tem início nem fim. Logo, o sacrifício de Cristo alcança todos aqueles que tinham fé na palavra de Deus antes da sua vinda e também daqueles que virão depois. É atemporal. É um sacrifício atemporal. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Seu sacrifício não é limitado pelo tempo. Então, todos que creram na palavra de Deus, eles viam aquelas sombras do tabernáculo e aquelas sombras apontavam para um sacrifício maior em Cristo Jesus. Ambos, tanto os nossos irmãos do Antigo Testamento quanto do Novo e posterior, foram salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. A diferença é que a partir do Novo Testamento, Cristo ele se torna o foco consciente de fé. Dá para entender essa expressão? Foco consciente de fé? Ou seja, o meu foco é Cristo. E é consciente, eu sei quem Cristo é. Por que eu estou falando que é consciente? Porque algumas pessoas vão dizer assim: olha, quando um índio que nunca ouviu falar de Cristo botou a sua fé no seu Deus pagão, essa fé bateu em Tupã e foi para Cristo e ele foi salvo. Não. O foco consciente de fé é Cristo. Porque se fosse assim, não haveria necessidade de pregar para outros povos. Não é? Para quê? Eles estão crendo nos seus deuses e estão sendo salvos indiretamente. Mas não é isso que a palavra diz. Ela diz que nós devemos pregar para as nações. Até os confins da terra. Romanos é escrito por Paulo justamente para isso. Paulo ele começa falando do capítulo 1 ao 3 da situação do homem, tanto dos gentios quanto dos judeus, eles estão em pecado. Depois ele vai falar da justificação pela graça. E lá no capítulo 10, ele vai concluir a sua argumentação dizendo assim: pois todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Como invocarão se não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? Paulo está dizendo: olha eu aqui, gente. Eu estou pedindo patrocínio para a igreja de Roma para ir pregar na Espanha, que é o que ele vai dizer lá no capítulo 16, aonde Cristo não havia sido pregado. Então, se Paulo cresce que você pode ser salvo sem ter consciência de Cristo, não era necessária a carta de Romanos. Ele está dizendo: não, é necessário que Cristo seja conhecido, porque somente aqueles que depositarem fé em Cristo serão salvos. É o que Pedro diz lá em Atos capítulo 4, versículo 11 ao 12. Atos 4, versículo 11 ao 12.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Exato. Então Jesus é o foco consciente de fé. Não há nenhum outro homem pelo que importa que sejamos salvos. Então, no Antigo Testamento, eles eram salvos pela graça, e a diferença é que o foco consciente de fé não estava em Cristo, mas a fé estava na palavra de Deus. Eles tinham uma visão ainda limitada de redenção. Mas depois da vinda de Cristo, fica evidente, fica certo de que aqueles sacrifícios nunca salvou ninguém. Na verdade, o sacrifício eterno de Cristo que salvava aquelas pessoas. E o tabernáculo, aqueles símbolos que apontavam para Cristo, apenas estimulava a fé deles. Dá para entender até aí? Até esse ponto? Ok? Então vamos para o próximo. Agora a divisão da lei. O judeu ele não tinha essa visão, ele entendia a lei como tudo. Mas nós vamos, quando nos aprofundamos, nós percebemos que não, existe a lei moral, vista nos 10 mandamentos, mas existem leis, por exemplo, que você lê lá em Deuteronômio, lá em Números, e você diz, mas eu deveria aplicar hoje na igreja? Por exemplo, se você tem um filho, esse filho não obedece, esse filho ele te questiona, ele te responde, você fala com os anciões. Se esse menino não entrar na linha, o que deveria ser feito? Segundo a lei de Moisés, ele era apedrejado. Ele era apedrejado. Aí você falou, mas era lei. Sim, era lei. Posso aplicar isso hoje? Não. Por que não? Não estava lá na palavra? Hã? Porque Cristo pagou por ele. Mas será que seria essa a resposta? Era uma lei daquela época. Era uma lei própria do governo. Mas combate talvez outra lei atual. Não Qual? Seria? De impor uma morte que você não tem o direito de impor. Mas naquela época não era você que matava. Por exemplo, os anciãos que davam a ordem para que o povo matasse. Ou seja, era uma pena capital, era uma pena do Estado. Naquela época, eu já dei a dica agora. Vamos ver outras leis? Por exemplo, vamos abrir aqui, de forma aleatória para não... Lá em Deuteronômio. A lembrança de algumas leis. Esse daqui não, porque você vai dizer assim, não tem, nós não vivemos em acampamentos. E aquela que você comentou outro dia, do rapaz que se casava, ele podia ficar isento da guerra. Exato, tem essa, finalzinho já de Deuteronômio. Uma das leis que o Samuel está citando, quando o indivíduo ele se casava, ele não ia à guerra. Ele ficava 1 ano com a sua esposa. Aí você fala, essa lei aí tudo bem, né? Tranquilo. Agora matar meu filho que é desobediente, né? Outras leis, por exemplo, o homem ele não pode cortar o cabelo redondo. Já viu? Está em Levíticos? Tem que deixar grandão. Ele não pode cortar o cabelo redondo. Se não me engano, está em Levíticos 17. Redondinho, tigelinha. Tigelinha. Sim.
Não está. É o mesmo, ele está perto do mesmo texto que as pessoas usam para tatuagem. Que eles falam, não... É Levítico 19, 27? Exato. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. É uma lei aqui. Não é? E por que a gente não usa essas leis hoje? Por que será? É que nós estamos Na graça, né? Você corre para um argumento antigo, né? Você tem leis aqui para os sacerdotes, né? Você tem leis para mulheres. Por exemplo, quando ela estava naquele período, ela era considerada imunda, né? Cerimonialmente. São leis daquela época. E o homem também, se ele não tem a mesma, o processo não é o mesmo da mulher, mas se ele tivesse uma uma secreção, né, na sua parte íntima, ele era considerado imundo também. Né? Se ele fosse leproso, ele viveria como as pessoas normais? Não, ele era tirado do convívio. Né? São leis. E por que nós não as seguimos hoje? Porque Jesus não é o cumprimento de toda a lei. É o cumprimento de toda a lei. Em que sentido? Assim, ele vem, ele cumpre. Uhum. Assim, o único que consegue cumprir, assim, retamente. Sim. E nós estamos em Cristo. Acho que ele Sim, veio para quem está em reforçar a Cristo. lei. Mas o fato dele cumprir a lei de forma plena, isso faz com que eu não faça a minha parte, eu não siga a lei como padrão. Por exemplo, ele cumpriu a lei plenamente, não é? Então ele cumpriu aquela parte, não adulterarás, ele nunca adulterou. Então significa que eu posso adulterar? Não, porque ele cumpriu plenamente? Então não, porque depois ele fala, eu não vim para assim, revogar a lei, eu vim para Exato, cumprir. vim para cumpri-la. Aí depois ele até começa a citar algumas leis. Mas o que eu estou dizendo é, será que esse é argumento? Porque Cristo cumpriu toda a lei, eu não vou seguir essa lei quanto ao cabelo redondo, quanto à secreção e etc. O que eu estou dizendo é, será que esse argumento ele serve? Porque se ele servir, eu vou ter que estender para outras questões que a lei proíbe. Por exemplo, o adultério. Por exemplo, o roubo. Né? Se ele já cumpriu tudo, então quer dizer que eu posso... Ele cumpriu, mas ele mesmo fala das leis, né? Até mesmo no adultério, por exemplo. Ele fala, então, aquele que for separar, né? Assim, decarte de divórcio. Aí ele fala assim, não é isso, um pouquinho antes, lá em Mateus, ali no Sermão do Monte, ele pega e fala, assim, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de pôr no coração, já Mateus com ela. Então, assim, tipo, ele dificulta um pouquinho mais. Sim. Acho que a necessidade não era no caso de seguir, quer dizer, no caso de seguir as leis morais absolutas. E essas leis, essas outras, por exemplo, como não comer carne de porco, seriam transitórias, justamente para cuidar daquele povo, naquela época, naquele aspecto. Sim, aí nós chegamos no ponto. Esqueci o seu nome, Silvio. Pode falar, Silvio. Jesus Cristo ele cumpriu a lei no sentido alegórico, porque a lei em si, em alegoria, ela era toda a vida de Cristo, no caso, o cumprimento dele. E ele vindo, ele cumpriu essa profecia que estava implícita na lei. Mas ele cumpriu de forma alegórica apenas? Ele cumpriu, tipo, assim, eu vou dizer, a lei dizia, não trabalharás, guardarás o sábado. Ele trabalhava de sábado. Tipo assim, eu acredito que ele cumpriu no sentido da alegoria. Ele não... O espírito da lei, né? Exato. No caso, né? Sim, concordo. Ele cumpre a lei plenamente, ele cumpre o espírito da lei. Porque na verdade ele não ficou, então ele não precisava fazer sacrifício Exatamente. nenhum, né? Exato. Né? E Cristo, ele cumpre a lei totalmente, né? E, peraí, soldado, só deixa eu terminar o raciocínio. E perdi a questão de Adão. A Bíblia diz que pela desobediência de um veio o pecado e a morte. E pela obediência de Cristo veio a vida eterna. Então ele cumpre a lei. Ele disse mesmo, o texto que o Marcelo falou.
Eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Ele cumpre toda a justiça, ele cumpre a lei totalmente. Nós não somos só salvos por causa do seu sacrifício. O sacrifício dele paga os nossos pecados. Essa é um aspecto da justificação. Mas a obediência dele nos faz justo. Porque quando Deus nos olha, Ele não nos olha pelos os nossos méritos, mas Ele olha os méritos de Cristo que nos foi imputado. Ele diz, a sua conta foi paga, Eduardo, e ainda Deus, Cristo, creditou na sua conta a obediência dele. Você é salvo pela morte e pela vida de Cristo. Isso é justificação. Então Jesus ele compra plenamente. Mas a pergunta que eu fiz é por que nós temos a lei moral como padrão, mas não seguimos outros aspectos da lei judaica? Está muito próximo do que o Samuel disse. Nós temos aqui a divisão da lei, né? Não sei se dá para ver. Então, em geral, lei significa preceitos emanados da autoridade soberana, regra ou norma de vida. Você tem ali uma esfera maior, que é a parte verde, né? E você tem aquela rosa e amarela. A lei moral é a parte verde. E a lei civil é a parte rosa, o círculo rosa. E a lei cerimonial era a lei amarela. Então tem essas três divisões: lei moral, lei judicial e lei cerimonial. Né? Nós estamos dividindo para nós entendermos. Agora, a lei civil ela é uma aplicação da lei moral. Por exemplo, eu depois vou dar uma definição das três partes, e aí eu dou um exemplo. Primeiro vamos definir. A lei cerimonial, ela dirigia os judeus para a fé no seu Messias. Então, me fale aí um aspecto da lei cerimonial. Lembra de alguma coisa? Lei cerimonial. A questão da alegoria? Alegoria. Da pessoa de Cristo através da lei? Sim, mas de forma mais concreta ali, para o judeu ali, que fazia parte da lei cerimonial. Sacrifícios. O que mais? Você não tinha lá o tabernáculo? Tabernáculo é uma expressão da lei cerimonial de Deus. Você entrava no lugar santo você tinha os objetos, que era o candelabro, você tinha a mesa dos pães, representando as 12 tribos, né? Então você tem um candeeiro, mostrando que eles deveriam ser luz dos gentios. Você tem o pão, que significa que Deus é a nossa satisfação. Você tem o altar do incenso, que representava as orações. E aí você tem uma segunda divisão, uma cortina, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do santo dos santos. Lá no santo dos santos você tinha o quê? A arca da aliança. Tudo isso faz parte da lei cerimonial. Quando Jesus morre, o que acontece? Rasgou-se o véu. Apontando para o quê? O fim da lei cerimonial. Por que o fim da lei cerimonial? Por que hoje nós não fazemos sacrifício? Porque aquela lei cerimonial, ela apontava para Cristo. Ela era a sombra de uma realidade superior. A realidade veio, que é Cristo, as sombras se dissiparam. O símbolo se tornou dispensável. Porque a realidade veio. Então, por isso que nós não seguimos a lei cerimonial. Porque a lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo. Já não há mais necessidade de derramamento de sangue. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus derramou seu sangue puro, nos dando o quê? Vida eterna. E você vê isso muito do capítulo 8 até o capítulo 10 de Hebreus. Esses 3 capítulos, o argumento é: nós não fazemos mais ritos cerimoniais porque a realidade chegou. Isso se tornou desnecessário. Meu irmão, e quando o ladrão na cruz pediu para Jesus, lembra-te de mim? O que é que Jesus disse? Não precisou nem de ele ter que fazer uma escolinha para ler. Sim, tudo, né? Exato. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Exato. Olha que beleza. Além da lei cerimonial, você tinha a lei judicial. A lei cerimonial, ela não é necessária para nós,
porque Cristo já cumpriu, e a lei judicial, ela não é obrigatória para o governo cristão. Por exemplo, a questão do filho desobediente estava que parte? Era uma lei cerimonial? Era uma lei o quê? Judicial. Era uma forma de como eles lidavam com a sociedade naquela época. Era uma lei judicial. Então a lei judicial, ela não é obrigatória para nós hoje. Ela não é necessária para o governo cristão. Ela pode servir de modelo para o uso civil, encorajando um bom governo e a paz. Ou seja, eu posso olhar algumas coisas ali e dizer, olha, isso aqui serve como modelo. Necessariamente eu não preciso matar o meu filho desobediente, mas eu devo, se eu trabalho, por exemplo, no legislativo e tenho uma oportunidade de aprovar uma lei que os filhos têm que obedecer e respeitar os pais, eu tenho base na Bíblia para isso. Ou seja, a forma muda, mas o princípio continua. Não é? Como se fosse um código penal. Exatamente. Para eles, né? Um código penal que era baseado na lei moral. Era uma aplicação da lei moral. Por exemplo, aí que eu vou dar o exemplo. Êxodo 20, 13, o que diz? E outra pessoa já abra em Êxodo 21, versículo 22. Uma abra em Êxodo 20, versículo 13, e a outra em Êxodo 21 e 22. Não matarás. Ó, o Daniel. Será que é o Daniel? Exato. Pode ler, meu irmão. 23. Não matarás. Não matarás. Isso é o quê? Um mandamento da lei moral. Não matarás. Agora a próxima. Saiu aqui da minha tela o O Daniel que tá aparecendo aí pra você agora também. Não. Apagou tudo aqui. Que Daniel que você tem? É um aviso isso aí. Colocaram lá e tiraram daqui também. Ok. Próximo texto. Que é Êxodo 21. Agora é Êxodo 21, 22, né? Isso, Êxodo 21 e 22. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Exato. Vou comentar esses dois textos que nós lemos. Só um comentário quanto à participação do Daniel, que é importante. Né? A lei cerimonial, ela não termina apenas pelo fato do verbo ter se feito carne. Ela termina quando? Quando que é que o véu ele se rasga no meio? Foi quando veio a encarnação de Cristo? Quando ele se encarnou? Na morte. Então a lei cerimonial, ela termina com o sacrifício de Cristo. Não é com o seu nascimento, é com o sacrifício de Cristo. Porque todo o rito de sacrifício ele apontava para um sacrifício superior em Cristo Jesus. Então, no sacrifício de Cristo, a lei cerimonial cessa. Você vê, por exemplo, Jesus participando de ritos cerimoniais, não vê? Páscoa, a festa dos tabernáculos. Né? Então ele está vivo, ele já tinha se encarnado, né? O verbo se encarnou, mas a lei cerimonial continuava. Ela só deixa de continuar a partir do sacrifício de Cristo. Né? Então, só para ficarmos mais precisos. Agora o exemplo. Nós citamos lá Êxodo 20, versículo 13, não matarás. O 21 e 22, ele fala de uma situação. Que situação é essa? O que está acontecendo aí? Em Êxodo 21, 22. De briga. E o que acontece nessa briga? Alguém fere uma mulher grávida. Não é?
Então alguém feriu, se homens brigarem, ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, ou seja, acelerou o nascimento da criança, mas não houve dano, o que acontece? Aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo quem vai determinar o valor? O marido da mulher, né? E pagará como os juízes lhe determinarem, se vai ser parcelado ou não, né? Isso aqui é o quê? Uma lei civil. Uma lei civil. Agora, versículo 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. O que dano grave é esse? Morte. Se a criança morrer, o homem que causou isso vai também morrer. Vida por vida. Você tem princípios. Deixa eu... Olha lá, voltou. Então repare que a lei moral, que é a parte verde, ela está dizendo não matarás. E a lei judicial, ela se baseia nisso. Ela diz, se você abortar, for responsável pela causa de um aborto, baseado na lei moral, que diz não matarás, o governo vai tirar sua vida como punição por fato de você ter quebrado a lei moral, que é você matou. Entenderam? Ou seja, lei moral é uma coisa, lei judicial civil é outra. No entanto, elas estão interligadas. Era como se o legislador, no caso Moisés, ele está pegando um aspecto, um princípio da lei moral, não matarás, e aplicando nesse caso. Né? Você levantou a mão? Pode falar. Não, aquele olho por olho, dente por dente, até que Jesus comenta sobre ele, então seria... Estava funcionando. Ah, tá. Obrigado. Posso continuar? Pode, desculpa. Eu não associo aqui. Aquele olho por dente está ligado então à lei civil. Sim, assim, sim. Assim, eles tinham que cumprir como nós temos que cumprir as leis. E também, sim. Assim, nós somos... Essa expressão olho por olho e dente por dente, ela é antiga. E alguns estudiosos vão dizer que ela é anterior a Moisés ainda. Baseada no código de Hammurabi. Né? Então, era um código, era um código de lei que já existia anterior a Moisés. Né? Alguns estudiosos chegam a essa conclusão, não sei se eles provaram isso. Né? Exatamente. Hammurabi, a Babilônia de Nabucodonosor era considerada a Neo-Babilônia, né? É bem anterior, exatamente. Primeira vez que o Império Babilônico desapontou. Então, mas aquele ali está falando exatamente sobre a lei judicial, civil, né? Que eram princípios morais aplicados à justiça, ao Estado. Como eles estavam sujeitos, assim, como o povo de Deus, eles também estavam sujeitos a essas leis, nós também agora estamos sujeitos às leis. Exato, exato. São diferentes, não é? São diferentes, né? O nosso Código Penal é diferente do Código Penal de Israel. São diferentes. Mas eles estavam sujeitos àquele Código Penal. Né? E aquele Código Penal, ele não contrariava a lei moral de Deus. Pode ser rígido, pode ser duro. Mas lembre-se que lá em Romanos 13, Deus ele dá autoridade para o governo civil para tirar a vida. Não é? Abra lá em Romanos 13. Eu não quero falar sobre pena de morte aqui, mas só que se você estiver numa nação que tem pena de morte, por exemplo, nos Estados Unidos, você não adianta falar que aquilo é pecado, que está errado. Porque tem base bíblica, né, para isso. Né? Romanos capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler aqui em diante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele
instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Espada aqui não é para fazer carinho, não é para castigar apenas. O que eles faziam com espada naquela época? Cortava a cabeça fora, literalmente. E ele continua: pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então Deus deu essa autoridade para o Estado. Para matar qualquer um? Não, para aqueles que praticam o mal. Né? Essa é uma autoridade dada por Deus ao Estado. Então, voltando. Primeiro, não estamos sob a lei civil de Israel. Então, quando eu pergunto, nós estamos na lei? Você deve responder, bem, na lei civil de Israel? Não. Nós estamos no período da graça de Deus em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. E essas nações, elas têm leis civis distintas. Não estamos sob a lei religiosa de Israel. Estamos sob a lei religiosa de Israel? Não, não estamos. Essa lei religiosa, ela fazia o quê? Essa lei cerimonial? Ela apontava para o sacrifício de Cristo. Entretanto, nós estamos debaixo da lei moral. Que lei moral é essa? É aquela dos 10 mandamentos. Nós estamos debaixo dessa lei. Em que sentido que nós estamos debaixo dessa lei? No sentido de que ela nos condena? É isso? Não. Nós estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso próximo. Porque os irmãos já sabem disso, né? Que aquela lei, os 10 mandamentos, você tinha as 2 tábuas da lei. A primeira, que vai do mandamento 1 ao mandamento 4, né? Do primeiro ao 4º mandamento, se referia ao quê? Ao nosso relacionamento com Deus. Não é? Do 5º ao 10º mandamento, nosso relacionamento com o nosso próximo. Por isso que Jesus ele resume a lei como? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o princípio para que você obedeça essa lei é o amor. Se você amar a Deus com todo o seu ser e o teu próximo a ti mesmo, você cumpriu a lei moral. Então, nós estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo em nós. Essa lei moral, ela foi dada a você não para que você seja salvo. Você já é salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas essa lei moral, ela fala ao seu coração de que Jesus não quer que você viva em adultério. Aí você diz, opa, mas eu nem casado sou, como eu posso estar adulterando? Mas você lembra como que Jesus aplicou? Aquele que cobiçar uma mulher em seu coração, que é a mente, já cometeu adultério com ela. Então Jesus ele não quer que você peque nem por atos, nem por pensamentos. Aquele que ele nunca matou ninguém, nunca deu um tiro em ninguém, nunca deu uma facada em ninguém. Mas aquele que em seu coração odeia o seu irmão, já o matou, já é assassino. Então repare que essa lei moral ela representa a vontade de Deus para a sua vida. E Ele quer que você tenha uma vida santa. Vai nos dar um parâmetro, né? Exatamente, serve de parâmetro. Se você excluir um indivíduo do Facebook, porque nunca mais você quer ver ele, está com raiva, você matou ele. Não é?
Não tem gente que faz isso? Eu bloqueei, eu excluí, não quero. Para mim, fulano morreu. Matou ele. Matou ele. E aí Deus diz para você, não é assim que eu quero que você viva. Não é bom para você. Não me honra, não me glorifica. Abra lá em Romanos 8, versículo 4. Alguém leia, por gentileza. Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que interessante. Andar segundo o Espírito significa o quê? Ter o preceito da lei sendo cumprido em nós. Já pensou? Eu sou um homem espiritual. Por que sou um homem espiritual? Porque eu vejo coisas. Não é? Deus me revela tudo. Eu estou vendo alguma coisa aqui, estou vendo alguma coisa, estou vendo uma áurea. Eu sou espiritual. Isso não é espiritualidade para Paulo. O homem espiritual é aquele que tem o Espírito, ou melhor, aquele que ele tem, estou até indo no embalo, aquele que tem o preceito da lei em seu coração, na sua consciência. Na realidade seria, através do Espírito Santo, a pessoa ter o caráter de Cristo. Exato. Isso é ser espírito. Exato. E Jesus, ele cumpriu toda a lei. E você tem o quê? O Espírito de Cristo em você. Nunca o Espírito de Deus vai fazer com que você viva contrário à lei dele mesmo. Lembra aquele pastor que ele leu errado lá em Oséias? E aí ele falou que Deus estava revelando para que ele adulterasse com a mulher? Você acha que o Espírito de Deus, se fosse o caso, ia dar uma revelação contrária à vontade dele, expressa na lei? De forma nenhuma, Deus não é contradizente. Não é? Assim, se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, assim, nós para lermos e entendermos também precisamos ter o Espírito Santo. Exato. Exatamente. Assim, ele meio que... Então, foi triste essa cena. Exato. Totalmente sinético. Andar segundo o Espírito significa ter o preceito da lei sendo cumprido em nós. E o que a lei requer é a coisa amorosa a se fazer. Leia aí em Romanos 13, do versículo 8 ao 10. Romanos 13, do versículo 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Interessante, né? Aquilo que nós já havíamos dito. Você não está debaixo da lei judicial, você não está debaixo da lei cerimonial, mas você está debaixo da lei moral. E essa lei moral, ela é cumprida pela ação do Espírito Santo na sua vida, e ela é cumprida em amor. Em amor para com Deus e em amor para com o próximo. E os Salmos 19 e 119, ele listam os benefícios que vêm pelo conhecimento da lei de Deus. Mas você diz assim, mas isso não é legalismo? E o que é legalismo, afinal? Como que os irmãos definem legalismo? O que é um legalista? O pode, não pode. Exato, senhor. O que mais? Os fariseus faziam. Fariseus faziam. O que eles faziam? É igual ali sobre o sábado, sobre guardar o sábado, né? Aham. Os discípulos estão comendo as espigas. Aham. Ele pega e vem, tipo, né? Assim, meio que enfrentar Jesus. Ah, mas seus discípulos estão fazendo isso no sábado. Exato. Aí tipo, Jesus vem explicando, tipo, eu acho que aí sim essa lei, assim, do sábado, não sei. Essa daí, assim, estaria mais ligada à lei, aquela primeira lei que você falou. A lei do sábado, não. Não, porque sábado, onde está escrito que nós assim, devemos porque... guardar o dia? É nos 10 mandamentos, não é?
Então, não é assim que hoje não é uma lei judicial. Mas o que acontecia é que eles usavam desse princípio que está na lei moral, não é? E aí eles enfatizavam mais. Vamos explicar. Quando eu citei a lei do aborto, né? Não, essa é a primeira lei. Eu A sei. primeira é a da. Eu esqueci o nome, a cerimonial. Não, também não. Porque. A lei judicial é cerimonial. Não, também mas não. o sábado ele não está nem na lei cerimonial, Está nem na na lei moral. judicial. Ele está na moral, nos 10 mandamentos. Não é? É ou não é? É o quarto mandamento, não é? Ok. Lembra quando nós citamos o exemplo do aborto? Se o indivíduo fizer com que a mulher perca a criança, vida por vida. Essa lei judicial é uma lei menor que visa obedecer à lei moral, que é não matarás. Não é? Mas só que qual é a lei superior? A do aborto ou não matarás? A superior é a não matarás. Essa lei judicial, ela só é um meio pelo qual corrobora a importância da lei moral, que é não matar. Está dando para entender? Né? Agora, qual era o erro dos fariseus? Eles valorizavam mais essas leis pequenas que tinham em vista corroborar a lei moral do que a própria lei moral. Então, Jesus, um ótimo exemplo, quando você citou que eles questionaram os discípulos de estarem pegando espigas de milho que caíram no chão, eles estavam valorizando mais a lei, eles estavam valorizando mais o aspecto secundário da lei do que primário. Porque Paulo ele diz que o amor é o cumprimento da lei. Né? E Deus ele vai dizer que o sábado ele foi feito para o homem, para o descanso do homem, para o bem-estar do homem e para a adoração de Deus também. Né? Para a adoração de Deus e para o bem-estar do homem. Né? Mas os discípulos, eles estavam pegando espigas por quê? Porque eles estavam com fome. Se o sábado foi feito para o homem, e eu não deixo o indivíduo se alimentar, eu não estou valorizando o quê? O princípio dessa lei. Aí eu tenho uma visão legalista. Mas para baixo também ele fala da ovelha, né? Assim, qual Exatamente, exatamente. Assim, não vai pegar a sua linha de então qual era o problema do fariseu? O problema do fariseu é que ele estava indo contra o espírito e o princípio da lei, que era o amor. Eles estavam obedecendo a lei, não porque eles queriam preservar o ser humano. Ao contrário, se eles estavam com fome, problema deles, o importante é manter essa lei. E aí Jesus vai dizer, não é assim. O sábado foi feito para o homem, para descanso dele. Se uma ovelha cair num poço no dia de sábado, você não vai pegar? Tem que tirar. Agora eu estou curando no sábado e vocês estão reclamando? Vocês não estão cumprindo com o princípio da lei, que é o amor. No caso das crianças lá, que elas circuncidaram no oitavo dia, que eles, lá na época de Paulo, ainda lá que teve toda aquela problemática lá, essa lei, né, foi no tempo de Abraão, né? Essa é uma lei cerimonial. É uma lei cerimonial. Mas tanto a Páscoa quanto a circuncisão, ela tem um princípio, né? Por exemplo, a circuncisão ela representa a purificação e sinal de que aquele povo pertence à aliança. A Páscoa ela representa o quê? O sacrifício mediante a morte, ou melhor, a libertação mediante o sacrifício do cordeiro. Né? Então são princípios importantes. Hoje nós continuamos povo de Deus? Continuamos. Não é? Mas nós nos circuncidamos? Não. Por quê? Não precisa mais derramamento de sangue. Jesus já derramou todo o sangue. Mas existe uma marca que eu pertenço a esse povo de Deus. Qual que é agora? Foi substituída por qual? Pelo batismo. Pelo batismo. E a Páscoa? Eu ainda mato o cordeiro na Páscoa? Não. Por quê? Nada de derramamento de sangue, Jesus já derramou. Mas só que existe um outro símbolo que substitui a Páscoa?
A Santa Ceia. São os 2 sacramentos que o cristianismo tem. Batismo, como sinal da aliança, né? E Santa Ceia. Agora, o que é legalismo? Legalismo pode ser uma entre essas 3 coisas. Primeiro, a tentativa de ganhar salvação pela guarda da lei. Tem gente que acha que está sendo salvo pela obediência da lei. Isso é mentira. Romanos 3, versículo 28, o que diz lá? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, lei, obras de lei, não salva. É pela fé. A lei deve servir como parâmetro para a nossa vida. Segundo, legalismo são regras feitas pelos homens que excedem as exigências das Escrituras. Abra lá em Colossenses 2, versículo 20 ao 23. São coisas que não estão nas Escrituras, né? E a pessoa supervaloriza aquilo. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e da falsa humanidade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Tem igreja, eu não vou citar nomes aqui, mas os irmãos sabem que mulher não pode cortar cabelo, não é? Eu já fiz parte de uma igreja que o pastor, ele media a manga, se fosse manga curta, da mulher. Tinha uma medida lá, se passasse ela não entrava na igreja. Não é? Questão do cabelo, maquiagem. Isso são preceitos do quê? De homem. Que tem uma justificativa, é para santificação, mas o texto diz, não serve para nada. Não é? É o que Paulo está dizendo. Ela é pintada para a igreja, né? Passada para a igreja como uma santidade, valor ascético. Não, mas isso é legalismo, porque a pessoa ela começa a se justificar por essas regras. E ela vira, na verdade, uma duas caras, né? Porque na igreja é aquela santidade toda, lá fora não é bem assim. Porque não é o Espírito Santo que está fazendo a obra no coração. Já leram, né? O pessoal está participativo hoje, né? Ok. Na internet é fácil, né? Então o legalismo, ele pode ser a tentativa de ganhar salvação pela guarda da lei, como é colocado aí também. Regras feitas pelos homens que excedem as exigências das Escrituras. E terceiro, a conformidade externa à lei sem a submissão do coração. Abra em Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Interessante, né? Eles com a aparência parecem obedecer, seguem alguns mandamentos, mas seus corações estão longe de mim. Eles obedecem, qual é o termo que é usado aí? Maquinalmente. Parece um robozinho, né? Uma máquina de obedecer mandamentos, mas não obedece de coração. É somente para se
promover até na igreja. Só a capa. Exatamente. O Daniel, ele citou um versículo aí, era Gálatas 2, versículo 14. É isso? É isso? 2:16. Gálatas é um bom livro para falar sobre legalismo, porque é realmente isso que ele trata. De algumas pessoas que queriam substituir o evangelho da graça pelo evangelho de obras. Foi Quando você fala desse legalismo que eles estão usando aí, eles estão falando das leis morais, né? Como? Esse legalismo que eles usam, eles falam das leis morais. Dessas igrejas? Não, qualquer tipo... Assim, no Novo Testamento a gente vê bastante sobre legalismo e tal, até eles sempre estão falando das leis, sempre das leis morais. Não, nem sempre. Por exemplo... É verdade, eles juntam a... eles juntam. Né? Poderia ser também o rigor em guardar as datas cerimoniais a ser cumprido. Eles eram ótimos em fazer aquilo, sabe? Mas, por exemplo, eram péssimos em tratar com amor aquele que necessitava. Né? Então, essas coisas que valorizavam você como um bom religioso, eles seguiam. As demais, eles... É 2:16. Vamos ler? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso daí está dentro daquele primeiro ponto que nós dissemos, que é legalismo, que é a tentativa de ganhar salvação pela guarda da lei. Segundo, legalismo é as regras feitas pelos homens que excedem as exigências das Escrituras. E terceiro, apenas a conformidade externa à lei. Sabe aquela coisa de aparência? Não é? Até hoje existe isso. Não é? Aquela coisa que você fala que fulano é um santo. Vive com ele uma semana. Uma vez o pastor ele falou que estava no culto pentecostal e uma irmã estava enlutada pela morte do esposo. O esposo era da Assembleia de Deus, né? Sem problema. E tinha um pastor presbiteriano. E aí, quando deram a oportunidade para fazer o culto fúnebre ao pastor pentecostal, ele orou e falou assim: se nós crermos, se nós tivermos fé de fato, nós podemos orar e esse homem ressuscitar. Aí disse que a mulher falou assim: olha, pastor, se ele ressuscitar, o senhor leva ele para casa. Ok, irmãos, só para nós encerrarmos, princípios para o cumprimento da lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus deve estar gravada no coração. Essa é a promessa. Eu gravarei a minha lei no coração. Lá em Ezequiel já dizia isso. Ela deve estar na consciência. Mesmo quando você não é visto por ninguém, mas você sabe cometer uma falha, aquilo deve te levar à tristeza. E você não pode se conformar com aquilo. Ela deve estar no seu coração, na sua mente. A obediência, ela deve ser voluntária. Salmo 119, versículo 47, alguém leia por gentileza. Deve ser voluntária no sentido de que não existe nada, nenhuma outra coisa que motive eu a obedecer a lei de Deus, a não ser o fato de que é isso que eu devo fazer, é a coisa certa a ser feita. É o que se espera de um cristão verdadeiro. Tereis prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Está vendo? Obedecer com prazer, com amor. Não é assim que Deus quer que eu viva. Eu obedeço porque é voluntário, não é algo empurrado. E ela só a será se for de fato reflexão da salvação. Ou seja, a lei de Deus só vai estar gravada no seu coração, você só vai obedecê-la de forma voluntária se você for salvo. Quem não é salvo não adianta. A lei não está no coração dele. Ele pode até obedecer a lei judicial por medo, né? Porque a lei não diz que você não pode matar. A lei não diz isso. Ela diz que se você matar, você vai ter que cumprir com as penas. Ela não te proíbe. Você quer matar, mata, mas você vai ter que cumprir com as penas. Então as pessoas não desobedecem essa lei por medo.
Mas o servo de Deus, ele não quer desobedecer a lei de Deus porque está na sua consciência e por amor a Deus, porque ele quer viver como a palavra preceitua. É porque o que Deus falou lá em Ezequiel é isso, né? Que ele vai mudar o coração de carne, de pedra, colocar um coração de carne. E fala, né, nos seus corações escreverei as minhas leis, né? Então, exatamente. é o Espírito Santo que vai fazer isso na pessoa, né? Agora o legalista não vai ter isso. Jeremias 31 e 33, ele fala isso também. 31 e 33. Vamos ler? Jeremias 31 e 33. É uma operação do Espírito Santo na vida do indivíduo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles Passa o microfone para ele. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ótimo. Texto que resume isso que nós estamos dizendo. A lei na consciência é uma operação do Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo. Somente os salvos recebem esta operação. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Alguém leia, por gentileza? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos salvos não pelas obras, mas para as obras. Cumprimos a lei, porque ela está gravada no nosso coração pela operação do Espírito Santo. E isso nós fazemos de forma voluntária, e somente quem é salvo tem essa disposição para esse cumprimento. Por fim, irmãos, a lei de Deus é o padrão moral pelo qual devemos viver. O legalismo, ele é um afastamento da obediência de Deus, porque o legalista, ele se promove, ele quer se sentir o espiritual, mas ele faz a coisa certa pelos motivos errados. E isso que conta para Deus. Devemos obedecer a lei como um princípio de vida que glorifique a Deus e não como condição para a salvação, porque não é. Eu vivo o princípio da lei de Deus porque eu sou salvo, não para ser salvo. Eu faço isso para glorificar o Deus que me salvou, que me redimiu. E por fim, a obediência a Deus deve ser praticada voluntariamente, de coração, como reflexo da ação do Espírito Santo na vida dos salvos. Isso é reflexo. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Aí Jesus, ele complementa: pelos seus frutos conhecereis. Ei, irmão, eu tenho visto o seguinte, que a gente, mesmo quando você está com pressa para ir resolver um problema, até judiciário, o que seja, você vê na calçada uma tábua com um prego para cima. Você sabe que a pessoa não custa nada virar essa tábua, tem um pouquinho de tempo, perder ali, né? Porque se uma criança pisar ali, vai parar no hospital. É verdade. Né? E às vezes tem visto isso por aí. Às vezes eu perco tempo com isso aí, mas eu amasso o prego para poder. Não para poder dizer que eu sou o rei da cocada. Verdade. Irmãos, alguma pergunta, alguma colaboração? Eu esqueci o trecho. Qual a carta agora? Aquele que fala a fé sem obras é morta, né? Exato, Tiago. No caso, assim, a salvação é graça, é favor merecido. Na verdade, as obras, e o homem é justificado pelas suas obras, ou seja, a fé da pessoa é que salva ela, e não as obras. Mas as obras evidenciam que ela é uma agraciada. Tiago, ele fala da fé morta e da fé viva, né? E aí ele vai dizer que Abraão, ele foi justificado pelas obras. Aí você fala, puxa vida, está contradizendo Paulo? Mas não, né? Paulo, ele vai usar Gênesis 12, quando diz
ou melhor, Gênesis 15, quando diz que Abraão ele foi justificado pela fé. Né? Mas Tiago, ele está falando quando Abraão, ele entregou o seu filho, Isaac, para ser morto. O que Tiago está dizendo complementa o que Paulo disse. O que Tiago está querendo dizer é que a fé de Abraão foi justificada pelas obras dele. Justificada no sentido de evidenciada, declarada. No sentido de que ele era um verdadeiro servo de Deus. Exatamente. Que a fé dele não era uma fé morta, mas uma fé viva. Né? Ele foi justificado por uma fé viva. E como que eu sei que ela é viva? Porque ele chegou ao ponto de entregar o seu próprio filho. Atitude, né? Teve uma atitude, né? E nós sabemos que uma fé viva é a operação do Espírito Santo. Homem algum pode produzir de si mesmo. Jesus também ele fala isso, né? Até mesmo ali pros judeus, que ele fala que nós não só devemos crer assim, em Deus, mas permanecer assim, na palavra. Então, aí se nós permanecemos, aí sim seremos seus verdadeiros discípulos. Exato. Porque crer todo mundo pode crer, né? Então você pode estar conversando. Então uma vez eu estava lendo um livro. Usa o microfone, Marcelo, por favor. Uma vez eu estava lendo num livro até que o pastor estava conversando com uma pessoa assim, sobre Jesus. Ele falou: eu acredito em tudo que Jesus fez, mas eu não quero só glória. Então a diferença de crer e de entrega. Por isso que Jesus disse: crer não é acreditar na história de Jesus. Crer é descansar na obra salvífica dele e viver por fé. E viver por fé é ter o preceito da lei sendo cumprido em nós pelo Espírito Santo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exato. Nós vamos ficar de pé, agradecer a presença do amigo do nosso irmão Eduardo, que nós não víamos há algum tempo. Foi bom ver alguns irmãos que estão aqui conosco. Uma alegria vê-los. Vamos ter uma palavra de oração para que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo que nós aprendemos hoje. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelas Tuas bênçãos decorrentes do ensino das Tuas Escrituras. Ó Deus, que saiamos daqui certos de que salvos pela graça nós somos, pelos méritos, pelas obras de Cristo, não nossas obras, não os nossos méritos, mas que o Senhor nos dê uma lei para vivermos conforme aquilo que te agrada, conforme aquilo que honra o teu santo nome. Que o Senhor nos capacite a cada dia a vivermos debaixo desta lei, meu Deus, fazendo a tua vontade, pois essa lei é a lei de vida, que nos dá vida abundante, que nos mantém na tua vontade, em comunhão contigo, e também é para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, Deus. Que certos disso, nós busquemos cada dia mais vivermos os teus preceitos para a glória e honra do teu santo nome. Nos livre, ó Deus, do legalismo, e que em nós, ó Deus, haja um espírito voluntário de serviço e obediência a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos o Teu cuidado, a Tua proteção, a fim de que voltemos aos nossos lares em segurança. Agradecemos pela vida daqueles irmãos que aqui nos visitam. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. O presbítero José Ribeiro não está conosco porque o seu pai está adoentado. Orem pela vida do seu pai e também por aqueles irmãos que estão enfermos. Um grande abraço. Está terminado.